Jair Bolsonaro disse que o ex-ministro Milton Ribeiro foi preso injustamente e que não há mínimos indícios de corrupção no MEC. Conselho da Petrobras elege Caio Mário Paz de Andrade como novo presidente da companhia. São Paulo reduz ICMS da gasolina para 18% e espera queda de quase 50 centavos na bomba. Nadadora brasileira Ana Marcela Cunha conquista o bicampeonato mundial nos 5 quilômetros em Budapeste. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Jair Bolsonaro voltou a defender seu ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Para o chefe do Executivo, a prisão serviu para criar narrativas com o propósito de desgastar o governo. O presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa de Milton Ribeiro na noite deste domingo e afirmou que não há o mínimo indício de que o ex-ministro da Educação tenha cometido crime. Em entrevista ao programa 4x4, feita por simpatizantes do presidente, Bolsonaro ignorou os dados levantados pela investigação da Polícia Federal, incluindo interceptações telefônicas, e repetiu o discurso da defesa do ex-ministro. Deixo claro, vocês já divulgaram aí, que o Ministério Público foi contra a prisão do Milton. Tá? Não tinha indícios mínimos ali de corrupção por parte dele. E, no meu entender, ele foi preso injustamente. O mandatário afirmou que a prisão serviu para criar narrativas para desgastar o governo. É típico, mas não justificava o que fizeram com o Milton. O objetivo é constranger, humilhar, é dizer que o governo é corrupto, que é igual ao do Lula, essas coisas todas, né? É como abriram lá atrás a CPI contra nós, eu acusado de ser corrupto na questão da compra da Covaxin, uma vacina que não chegou uma dose no Brasil, não gastamos R$1 por ela. Então são narrativas que tentam a todo momento desgastar o governo, nada mais além disso. Bolsonaro disse que confia em todos os seus ministros e que costuma fazer advertências sobre a possibilidade de serem investigados. Agora, eu sempre digo para todos os meus ministros, dou liberdade para todos eles montar o seu respectivo ministério. E sempre aquela advertência, né? Olha, vocês vão ser vigiados pela esquerda 24 horas por dia, porque eles vão tentar descobrir, né, algo que, porventura, você tenha feito de errado aqui no Ministério. O senador Renan Calheiros deve reassumir o mandato caso a CPI do MEC seja instalada. No momento, ele está licenciado para cuidar da companhia de seu filho ao Senado. Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, deve reassumir seu mandato se a CPI do Ministério da Educação for instalada no Senado. O parlamentar tirou uma licença de 120 dias em 2 de junho para se dedicar à eleição de seu filho ao Senado, o ex-governador Renan Filho. O retorno será a pedido do líder do MDB, Eduardo Braga. Renan foi relator da CPI da Covid no ano passado, posição em que travou duros embates com o governo de Jair Bolsonaro. Ele já declarou apoio à candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. E neste domingo, Renan afirmou que Bolsonaro violou o sigilo da investigação policial e acusou o ministro da Justiça, Anderson Torres, de ter passado informações ao presidente. Essas declarações demonstram que o presidente da República certamente cometeu crimes. Primeiro, ele frustra uma diligência policial, consequência de uma decisão judicial. Isso possibilita que o investigado, no caso os investigados, possam ocultar provas, dificultando o esclarecimento, o aprofundamento da própria investigação que se quer. Depois, ele violou o sigilo da investigação policial, certamente com a participação do ministro da Justiça. É isso que precisa ser investigado também, porque você não pode pressupor que um delegado tenha telefonado ao presidente da República para dar uma informação de uma investigação policial. Na semana passada, o líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, reuniu todas as assinaturas necessárias para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as suspeitas sobre o Ministério da Educação. A instalação da CPI ganhou força depois da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro na última quarta-feira.
O requerimento para a criação da comissão passou a contar com 28 assinaturas, uma a mais que o mínimo necessário. Depois do requerimento ser protocolado, a instalação vai defender a leitura do documento em plenário pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Ele já adiantou, porém, considerar que a proximidade do período eleitoral prejudica o escopo de uma CPI. Falando no caso do ex-ministro Milton Ribeiro, o comentarista Ney Gonçalves Dias tem mais informações sobre a criação da CPI do MEC. O senador Randolfo Rodrigues, autor do ofício pedido à CPI, informa que já tem 28 assinaturas. Ele tem uma assinatura a mais. Como se sabe, são necessárias assinaturas de 1/3, tanto da Câmara como do Senado. 27 é o necessário, ele já tem 28. Mas o senador Randolfo Rodrigues quer conseguir mais 2 assinaturas entre hoje e amanhã. Ele já teria combinado com o presidente Pacheco da leitura feita pelo presidente da Casa ainda esta semana. O rito diz o seguinte: depois disso, os partidos políticos não têm prazo do regimento, mas os partidos políticos têm, teoricamente, 2 semanas para indicar os seus membros. Geralmente os partidos indicam porque tem interesse, a oposição porque está pedindo a CPI, o governo porque quer aqueles senadores que vão defender o governo. Na CPI vai entrar tudo. Ou seja, o que aconteceu depois das prisões do ministro Ribeiro e dos pastores na sexta-feira, os acontecimentos que foram revelados de que o presidente teria ligado dos Estados Unidos para o ex-ministro Ribeiro, dizendo que tinha pressentimento de que haveria busca e apreensão, aqueles fatos relacionados às visitas dos pastores no Executivo e do Ministério, tudo isso será levado para a CPI. Portanto, será uma CPI ampla. O deputado Ulisses Guimarães, presidente do MDB, figura central na vida política do Brasil, dizia que CPI, a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como termina. Jair Bolsonaro diz que pretende anunciar o ex-ministro da Defesa, General Braga Neto, como seu vice nas eleições. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite deste domingo que deve oficializar o general Braga Neto como candidato a vice da sua chapa nas eleições deste ano. Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por 1 ano aproximadamente no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão na Casa Civil também durante a pandemia, e foi para o Ministério da Defesa, tá? Se desincompatibilizou para poder ficar livre aí para disputar um cargo eletivo. Pouco depois da declaração, Bolsonaro publicou no Facebook uma foto em que parece com Braga Neto, usando uma fileira de emojis da bandeira do Brasil na legenda. Braga Neto se filiou neste ano ao PL e deixou o Ministério da Defesa no prazo exigido para poder concorrer no pleito deste ano. Em abril, o chefe do Executivo já havia afirmado que o general tinha 90% de chance de ser seu vice. No meio de junho, porém, disse que Tereza Cristina também estava no páreo. O mandatário afirmou que os 2 nomes estavam cotadíssimos para o posto. Com isso, a deputada deve concorrer ao Senado pelo estado de Mato Grosso do Sul. O Centrão defende o nome de Tereza pelo fato de ela ser mulher e poder tentar diminuir a alta rejeição de Bolsonaro nesse eleitorado. Aliados do mandatário ainda dizem que ela é moderada e tem carisma, o que ajudaria o presidente para além da base de apoiadores dele. A seguir, novo presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, diz que não recebeu ordem para mudar a política de preço dos combustíveis. E o estado de São Paulo reduz o ICMS da gasolina e medida promete reduzir em até quase 50 centavos o valor do litro na bomba. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Não saia daí.